O pessoal não está abrindo a câmera ainda. Aí. Tá certo. Então, a gente já está ao vivo. Então, vocês que estão aí vendo a gente conversando por fora, vocês perdoem, porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Estou fazendo isso meio que pela primeira vez. Mas nós estamos aqui, então, hoje para começar o nosso ciclo de mesas redondas, como se escreve o contemporâneo, coordenado por mim, Gabriel Pinesi, e pela professora Nilceia Valdati, né, numa parceria entre os programas de pós-graduação de letras da Unicentro e o departamento de letras da Unicentro. E a proposta desse evento é trazer autores, né, da literatura contemporânea brasileira para debater com os alunos, com os colegas do meio acadêmico, as suas obras e tentar estreitar laços entre os eixos produtores da nossa literatura contemporânea e, né, o sistema acadêmico que lê esses textos, debate, interpreta, para a gente começar a trabalhar junto, né, nessa aventura, que às vezes a gente fica muito distante, não é? Então, né, sem mais delongas, estamos aqui hoje com, primeiro, né, a Carola Saavedra, querida Carola Saavedra, que lançou em 2018 com Armas Sonolentas, romance que nós vamos conversar bastante aqui hoje, né? E com o Juliano Garcia Peçanha, que lançou em 2021, aí, há poucos meses, né, Juliano? O Filósofo no Porta-Luvas. Além disso, os dois são ensaístas, porque a Carola publicou há pouco tempo também O Mundo Desdobrável, né, um conjunto de ensaios da Carola, que também é acadêmica, né, também fez mestrado, doutorado, e temos aqui o Recusa do Não Lugar, do Juliano Peçanha, pela UBU, conjunto de artigos também, de ensaios voltados para a psicanálise, para a filosofia, né, e de alguma maneira a gente vai tentar ver, né, que na obra desses dois autores aí, os eixos da reflexão filosófica, né, do ensaio acadêmico, se mistura também com a escritura do contemporâneo, da escritura do romance. Então, o tema hoje, né, para aproximar esses dois autores, é discutir os horizontes psicanalíticos do romance contemporâneo. Mas a ideia é que a gente converse aqui e que desse tema a gente, bem ao modo da psicanálise, comece a associar livremente, e sabe-se lá onde a gente vai parar, não é? Então, muito obrigado, Carola. Muito obrigado, Juliano, pela presença. E nós vamos começar com o seguinte, né? Primeiro, a Carola vai fazer uma breve apresentação, falar um pouco do seu processo de criação. Depois, o Juliano vai falar também um pouco. Depois, nós vamos botar os dois para conversar e os nossos alunos do programa vão ter oportunidade de fazer perguntas. E quem estiver aí no YouTube acompanhando a gente, por favor, escreva suas perguntas no chat aí. Nós temos uma equipe de alunos preparados para recolher as perguntas de vocês, para vocês poderem perguntar para o Juliano e para a Carola o que vocês quiserem, tá bom? Então, passo a palavra, então, para a querida Carola Saavedra. Bem-vinda e muito obrigado, Carola. Bom, primeiro, boa noite. Acho que é boa noite aí, né? Boa tarde, que já é boa noite. Muito obrigada, assim, pelo convite, Gabriel. Fico muito contente de estar aqui e, principalmente, de poder conversar com o Juliano. É um prazer. Bom, eu vou começar, então, falando um pouco sobre... Você falou sobre o meu processo de criação, que, na realidade, eu não tenho um processo de criação. Eu acho que cada livro meu teve um processo diferente. E vou falar mais especificamente, então, com Armas Sonolentas, porque ele teve um processo de criação muito diferente dos livros anteriores. Ele foi um livro que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Na realidade, foi um livro que eu sabia que eu queria escrever sobre a relação entre mãe e filha, que era um tema que me interessava. Eu tinha visto uma fotografia da Ana Maria Maiolino, que ela, a própria fotógrafa, a filha e a mãe dela, elas são ligadas por um fio de macarrão. E o interessante dessa, já que a gente está falando, vai falar de psicanálise, o interessante é que eu vi essa foto, mas eu esqueci dessa foto.
E aí eu escrevi o livro a partir dessa, digamos assim, dessa impressão, só que esqueci essa foto, e quando eu publiquei o livro, uma leitora me falou assim, eu li o seu livro e pensei nessa foto, e aí eu me lembrei que aquela foto lá atrás tinha sido esse impulso, mas tinha desaparecido ali da minha consciência, digamos assim. Então, mas eu queria muito falar sobre essa relação, não sabia mais nada sobre o livro, então eu comecei a escrever sem saber onde eu ia chegar. E o livro, por exemplo, ele tem um momento em que ele parte por que a gente poderia chamar do fantástico, mas também é complicado chamar aquilo de fantástico, mas eu podia chamar de onírico, enfim. E eu não sabia. Eu comecei escrevendo um livro realista, e a partir de certo momento eu entendi que eu não tinha outro lugar para ir além desse espaço do inconsciente, do onírico, da alucinação, do fantástico, enfim, como a gente quiser chamar. Então foi um livro que eu fui descobrindo o que ia acontecer na medida que eu escrevia. Então eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, eu não tinha a menor ideia onde eu ia chegar, e eu também não tinha muita ideia de quem eram essas personagens, o que para mim é incomum, porque eu tinha trabalhado sempre com uma escrita bastante controlada, né? Então eu acho que ele foi assim um livro de certa forma do descontrole, mas que também acho que tem a ver esse descontrole, que não é um descontrole louco assim, né? Mas eu acho que tem a ver com ter escrito outros livros e ter chegado no momento em que a técnica não era mais uma questão para mim e eu podia esquecer a técnica. Então, no momento em que eu pude esquecer a técnica do romance, a técnica de como é que funciona aquele livro, aí eu pude ir para um outro lugar, que era esse lugar, enfim, mais próximo do inconsciente, mais próximo do desconhecido. E eu me lembrei muito da ideia do esquecer a técnica, ou do pintor que pinta mal, ou do escritor que escreve mal, não no sentido de uma escrita ruim, mas no sentido de uma escrita que talvez tenha alguns ruídos, ou não seja tão redonda, ou não seja tão perfeita, e que há algo de interessante, digamos assim, nessa falha, nessa imperfeição, nesse não saber, esse algo que você toca, vamos chamar assim do mistério, mas que a gente pode chamar do inconsciente, e que você não está controlando 100%, mas também porque há um domínio da técnica. Então, às vezes as pessoas falam, não é uma escrita automática, não é porque eu saí e psicografei alguma coisa, mas que é uma outra forma de lidar com o romance, com a escrita. E para mim foi uma surpresa, porque eu mesmo não esperava. Então, acho que o livro é bem diferente do que eu escrevi anteriormente e que, em parte, tem a ver com esse processo de criação que foi outro. Então, acho que é isso, assim, para iniciar a conversa. Legal, legal. Juliano, passo a palavra para você, então, se puder falar um pouquinho sobre como é que foi escrever O Filósofo no Porta-Luvas. Tá. Antes, eu também queria agradecer você, Gabriel, e o pessoalzinho aí que é simpático, né? Eu conheci o Gabriel aí no Paraná uma vez e aí eu nunca mais voltei, mas estou vendo o rosto do pessoalzinho assim, é legal poder trocar, né? E da Carola, queria dizer que sempre fui muito curioso, né, com o trabalho dela, você acompanhava ela às vezes vendo vídeo, entrevistas, jornais, né? E aí sempre aquela coisa de querer ler o colega, né? E às vezes, agora que por causa dessa oportunidade, Carol, eu peguei seus livros para ler. Até depois eu tinha lido a Cláudia Lage, que fiz um evento com ela, né? Aí eu vi que vocês eram amigos, daí eu peguei os seus livros, mas até eu estava falando com o Gabriel, infelizmente, os últimos 2 meses eu fiquei febril, tenho um problema de sinusite crônica, até vou ser operado. Então, eu fiquei atrás de advogado, médico, acabou que eu estou devo te ler nos próximos tempos aqui, depois que eu operar, me aliviar, que fica muito sofrido, né? Mas eu sempre fiquei, assim, sempre estava, de algum modo, sintonizado, sabendo, lendo você em entrevistas, né? Agora que eu acho que vai ser oportunidade
Era para eu ter lido para hoje, mas aí com esse problema, mas queria te agradecer. Também é uma alegria, assim, uma honra estar. Sempre falo, bom, mas essa moça é do Chile, é alemã. Desde que eu ouvi falar, eu não sabia a sua genealogia, né? Eu achava interessante, assim. Então, eu queria agradecer a companhia dessa... Enfim, vai. Agora eu tenho que tentar falar um pouco a meu respeito, mas isso que o Gabriel perguntou de processo criativo, né? Que é uma expressão meio, às vezes, muito assim, como é que fala? Muito falada, né? Então, perde um pouco a força semântica, né? A força da palavra, assim, de tanto que as pessoas falam em processo criativo, né? Dá a impressão que tem um processo mesmo. Eu acho que, no meu caso, falando já um pouco psicologicamente, aí, talvez, eu acho que eu funciono, falei num evento recentemente, esse negócio de grifar. O grifo, depois do jeito de grifar, o livro, a literatura, mesmo um livro pode ser de outra coisa, de antropologia ou de filosofia, né? Quando dá uma alquimia, assim, entre a experiência que está em mim e com aquele grifo faz uma alquimia viva, e dali nasce uma grafia, que eu falo. Então, é como se a escrita viesse do grifo, né? Com esse mergulho na víscera de algum autor, com alguma coisa que está acontecendo em mim, né? Então, aí dá essa química, vamos dizer. Daí, vamos dizer que vem uma escrita como consequência. É muito ligada a uma canibalismo de leituras. Tem muito um canibalismo de leitura, né? Mas não é qualquer leitura, talvez é como se fosse no apaixonamento, né? Aquele autor que vai além de uma leitura oficial. Quando você para ali naquele autor, né? Como se você vai se repertoriar. Então, para mim, ali, quando tem isso, depois dá um efeito de escrita posterior. E eu não sou um escritor muito técnico, tanto que o Gabriel tinha feito umas observações técnicas, eu nem sabia responder. É o meu primeiro romance, é por isso que eu comentei isso com a Cláudia Lage, que eu li o dela, falei, não, teria muito a aprender com ela na feitura, né? Tinha dificuldade com esses grandes esqueletos formais, a arquitetônica do romance. Então, o meu livro foi meio assim, por sorte, ele saiu como um romance, que acabou intuitivamente se organizando, né? Mas é muito assim, a leitura mais o que está passando em mim, dá uma espécie de alquimia ali, e aí, vamos dizer, o suor disso aí, né? Vamos dizer, uma reação alérgica, dá o meu texto. Já que eu falei de sinusite, é uma espécie de reação alérgica e... Então, seria o meu processo, seria mais ou menos esse. Eu acho que o processo, do jeito que funciona para mim, mais ou menos assim. Então, rapidamente também para introduzir, seria isso. Eu gosto de falar mais bonitinho, fica o grifo, depois o grafo, né? Aí parece até a coisa mais lacaniana, né? Um grifo e a grafia. Só até ouvi num livro de um psicanalista lacaniano sobre a escrita, sobre a melancolia, a relação amorosa do Paul Celan com a mulher dele. Um livro que saiu no Rio de Janeiro, eu achei por acaso, falava muito na questão do grifo. Né, Então, aí eu peguei para mim esse termo e gostei da expressão, sabe? É como comer a víscera, né? E aí você ganha um pouco de corpo, nesse corpo que você ganha, você escreve. Um pouco assim. Bacana. Obrigado, Juliano. Bem, nós já vamos começar a conversar, então, porque é uma mesa redonda, a proposta é que a gente possa ir falando, e quem quiser, né, tomar a palavra aqui na sala, pode erguer a mãozinha, a gente pode conversar. E antes, então, eu vou fazer uma pergunta, eu
quero perguntar para vocês, né? Faz tempo que eu estou lendo e pensando os romances de vocês. E a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: quando eu leio os dois romances, é claro que o Juliano, eu sei, né, que ele tem um contato com a psicanálise, porque quando ele publicou A Recusa do Não Lugar, ele estava falando de um ponto de vista winnicottiano mesmo, né, sempre assumindo essa postura. E a Carola, eu já li algumas declarações, né, e no Mundo Desdobrado você também faz referência ao Lacan. Eu queria saber qual que é em que termos a psicanálise é um horizonte de escritura para vocês? No sentido, vocês pensam que vocês, por terem uma certa experiência com a psicanálise ou conhecer a psicanálise, isso altera o modo de vocês escreverem ou não? Até uma outra pergunta, né? Existe uma escrita antes e depois de ser psicanalizado ou saber da psicanálise? Essa é uma pergunta que eu fiquei curioso lendo vocês dois. Bom, começo respondendo. Bom, adorei as suas perguntas, né? Acho super interessante. Bom, primeiro, eu acho que tem a minha experiência com a psicanálise como analisanda, quer dizer, eu ainda faço análise, já tem, sei lá, acho que 13, 14 anos, análise lacaniana. Eu acho, de certa forma, o Com Armas Sonolentas é o meu fim de análise, também é uma análise terminável e interminável, né? Então, assim, eu venho dessa experiência, né? E depois eu fui me interessar, enfim, durante essa análise eu fui me interessar pela teoria, eu já tinha lido Freud, mas aí eu fui me aproximar do Lacan, enfim, e outros textos. Então, acho que eu não consigo, eu brinco às vezes que eu me sinto usando os óculos e enxergando o mundo através dos óculos da psicanálise, alguma coisa assim, tipo um caminho sem retorno, acho eu. Então, a psicanálise, ela vai, de alguma forma, marcar todo o meu olhar para o mundo, e meu olhar para a arte, meu olhar para a literatura, e se você, né, você viu no Mundo Desdobrado que eu falo muito sobre isso, sobre essa relação literatura e psicanálise, arte e psicanálise, que é um dos temas assim, que começou já há algum tempo a me interessar muito. Acho que a minha escrita tem sim um antes e o depois, tanto que eu falo que o Armas é esse fim de análise, entre aspas, e eu acho que, eu me lembro, por exemplo, quando eu conheci o Sérgio Santana, e bem no início, né, eu estava começando a escrever, e o Sérgio foi alguém que me apoiou muito quando eu comecei a publicar, e eu estava muito deprimida, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito melancólica, eu vinha dessa melancolia toda, e ele falava assim, não, você tem que usar a sua melancolia para escrever, velho. Eu falei, não, eu vou fazer análise, não aguento mais ficar assim, enfim, eu preciso viver de outra maneira. E ele falou assim, mas se você se curar, você não vai mais escrever bem. Você vai começar, se você se curar, a sua escrita acabou. E eu me lembro que eu falei para ele, bom, se o preço para ter uma vida mais viva, né, é deixar de escrever, abro mão com toda a tranquilidade da escrita. Mas o interessante, eu conto esse episódio, né, porque eu acho que era uma visão que ele pelo menos tinha na época, muito da cura, né, como se houvesse uma cura, e a partir dessa cura você escreve a partir das suas neuroses, e essas neuroses curadas não há mais o que dizer. E o interessante, bom, e aí você vai descobrir, obviamente, que essa cura não existe, né? O sintoma é você, enfim, vamos em frente, mas o interessante da minha experiência entre a minha análise e a minha escrita é que a análise, quando ela chegou num momento em que ela vai se aproximando desse fim, que enfim, não é realmente um fim, mas que a minha sensação foi justamente o contrário, que é como se dali se abrisse uma espécie de caleidoscópio de possibilidades que antes estavam fechadas para mim, porque eu estava na minha rodinha do hamster, daquelas mesmos temas, daquelas mesmas questões que se repetiam. Então, eu
para mim foi uma explosão de criatividade e eu comecei a fazer outras coisas, tanto que o livro de ensaios vem desse processo, né? Eu tenho um livro de poemas que deve sair o ano que vem também, então eu comecei a fazer coisas que jamais tinham me passado pela cabeça, e eu sempre falava assim, não, eu sou uma romancista, né? E hoje em dia eu nem sei mais o que eu sou, assim, olhando, né? Porque os meus interesses, eles foram para tantos lugares, né? Para academia, eu fui fazer o doutorado, enfim, para muitos lugares. Então, eu acho que a experiência da análise, para mim, foi assim, isso, foi como se uma espécie de explosão e, de repente, o meu olhar tivesse se tornado algo muito caleidoscópico e não mais algo que estava num túnel enxergando uma única possibilidade. Então, eu sinto nessa, digamos assim, nesse leque de interesses que se abriu e também nessa outra forma de escrita, né, que uma escrita muito mais próxima desse, vamos falar assim, desse inconsciente, daquilo que eu não sei que eu sei ainda, né, desse texto que vai se dizendo à medida em que ele surge, e também um abrir mão, talvez, do controle, ou da necessidade, ou da ilusão de que você controla o texto, né? Então, assim, enfim, eu poderia falar toda uma noite sobre esse assunto, porque ele me transpassa, ele, enfim, me permeia de tantas maneiras, né? Na minha vida e na minha escrita e nos meus interesses. Então, assim, respondendo, eu acho que um pouco isso, sim, transforma completamente, e eu acho que para quem conhece, enfim, o que eu escrevo, meu trabalho, vai ver no Armas uma mudança, né? Uma espécie de transformação, uma espécie de, digamos assim, de deslocamento, né? Uma espécie de deslocamento que acontece ali. E agora eu estou num outro romance, quer dizer, escrevendo um outro romance que também é um outro deslocamento. Então, eu tenho a sensação de que aquela minha forma de escrever não tem um retorno, é como se ela tivesse se fragmentado de alguma maneira. Então, enfim, para começar a falar sobre o assunto e não falar demais, porque me interessa muito que o Juliano vai falar sobre isso, porque acho que é um tema que permeia muito e para quem se interessa pela psicanálise e escreve, né, eu acho que há ali 1000 conexões interessantíssimas para se pensar o que é a escrita, né, porque para mim eu vejo a escrita como uma espécie, a escrita literária como feita da mesma matéria dos sintomas, da mesma matéria dos sonhos, né? Ela tem essa questão da metáfora, dessa linguagem que se desdobra, né? Então, assim, aí há, eu acho que uma série de pontos interessantes para se pensar, principalmente quem transita entre esses dois lugares, né? Quem transita pela escrita literária e pela experiência da experiência analítica ou experiência da psicanálise, enfim, há um mundo aí bem interessante para se ouvir. Juliano, gostei de ouvir, Carola. Interessante, é muito. Eu acho que para mim, desde o início já tem um pouco a psicanálise, tá? Eu pensei, né, que eu comecei com diários eu escrevia diário e lia diário. Então, os autores que a gente lê de diário, Kafka, né, Gombrowicz, tinha até uns diários do Fernando Pessoa que eu tinha achado, umas anotações meio do dia a dia só, né? E eu tinha como eu achava a minha vida assim muito problemática, né? Essa coisa de querer ler diário, escrever diário, né? Esses autores, esses grandes autores que eu mencionei, eles não tinham ainda o psicanalista, né? Estava também começando, né? Então, para nós, né? Como a Carola falou aí para mim, já entra esse outro aí que é o psicanalista, né? E eu também, meu pai era psicanalista, eu ia às vezes na casa dele, pegava livros, né? E ficava lendo, às vezes escondido, até no banheiro, lia caso clínico de pessoas que eu conhecia, me achava em caso clínico, vi várias vezes onde eu era o caso clínico, ficava contente, então um dia eu tinha que escrever sobre isso. E aí eu comecei a ler também
Tem um psicanalista chamado Masood Khan, ele foi do Paquistão para Londres, ia fazer uma tese em James Joyce, sabe? Ele queria ser escritor. Tem um livro dele que os casos clínicos são verdadeiras peças literárias, assim, chama Quando a Primavera Chegar. Aí esse livro me marcou profundamente, 91, 92, Quando a Primavera Chegar. E aí eu li muito aquele psicanalista Harold Searles, que era um psicanalista americano que ficava em hospício mesmo, 20 anos, com pacientes esquizofrênicos. E conseguia que os caras tinham alta e às vezes voltavam para a vida, né? Muitas vezes o cara já estava velho, falava, será que compensa ele voltar depois de 40 anos internado? E eu me impressionei muito com esse livro, chamado O Esforço para Tornar o Outro Louco. O esforço para tornar o outro louco. Que o louco, na verdade, seria um cara enlouquecido por alguém, né? Dentro dessa ideia relacional, né? Então, para mim, o Harold Searles e o Khan, aí eu pensei também dessa coisa de escrever nessa linha de uma grande, não é uma autobiografia, chamava de heterobiografia, ou heterotanatografia, né? Mas sempre como uma espécie de grande caso clínico também. Então, isso me marcou muito, como a Carola mencionou, né? Para mim já estava desde o início, porque acho que eu já fazia análise desde os, acho que 19 aninhos, assim. E agora ao contrário da Carola, acho que hoje em dia, acho que eu estava um pouco saturado, e não que eu não tenho uma escrita psicanalítica, mas eu procurei ler, eu estou lendo, sei lá, mais o Foucault, tentei ler mais filosofia política, para me dessaturar um pouco, né? Como a Carola falou, parece que tem momentos que você escreve que você tem que se reinventar, né? Ela explodiu tudo e está escrevendo vários tipos de coisa, né? Eu achava que eu estava ficando muito... como se caísse num mantra, né? Que às vezes você tem a tendência de cair num mantra hipnótico para você mesmo, né? Então, em termos de leitura, eu fui me afastando um pouco, ultimamente, do que eu estudo, para tentar ver se abre alguma coisa, né? Porque é como se eu tivesse, nesse romancezinho aí que vocês leram, parece que eu já falo lá, que eu esgotei minha singularidade. Às vezes eu acho que está esgotado a minha genealogia do desamparo, né, dos acontecimentos que me atravessaram, assim, né, essa questão que a Carola falou, tive uma mãe que se suicidou, né, foi muito desencontro, eu não tive muito essa coisa inicial que é muito importante, né, fiquei muito assim, por isso que eu fiquei muito sensível à questão heideggeriana, blanchotiana da fenda, né, lacaniana também, eu me sentia muito filho da fenda, né? Só que isso podia quase virar uma mercadoria literária que eu me repetisse, né? Então eu tentei meio que também tensionar até isso para eu poder, enfim, não ficar colonizado por um discurso muito forte da filosofia e da psicanálise, né? Mas eu acho que eu fui, como a Carola, assim, desde o início, muito marcado por esse encontro com a prática da psicanálise, né? Trabalhei até em hospitais psiquiátricos, fazia muita oficina de escrita com os loucos, né? Fiquei 6 anos no hospital CAPES, Itapeva, a gente lia Dostoiévski, Michaud, então isso me marcou muito, né? Só que eu acho que ultimamente eu quis me abrir, sei lá, para as questões, não sei, política, fui ler Adam Smith, Hannah Arendt, economia, tentando vamos dizer assim, como se eu tivesse cansado de um certo Juliano, né? Mas talvez a gente não consiga, né, sair da própria pele numa única vida, né? Sei lá, eu já estou na conversa do bar, né? Mas eu estava cansado um pouco de mim, sabe? Quando você inveja até o mendigo por não ser você, né? Fala, puxa, esse cara pelo menos... Estava meio incômodo estar na minha pele ultimamente. Aí eu comecei a ler outras coisas e tal, mas não sei o que isso vai... o que vai acontecer, né? O que vai desdobrar.
Mas obrigado pela pergunta, espero estar respondendo. Certo, muito bem respondido, Juliano. Eu estava aqui pensando de vocês falando, né? Especialmente quando a Carola falou que muda alguma coisa. Tem uma anedota famosa de que a Hilda Hilst teria lido o Ernest Becker, e depois de ler o Ernest Becker, era um psicanalista famoso da década de 70 e tal, ela... É uma anedota, porque não é tão assim, né? Mas como se tivesse mudado tudo, né? E aí, aquela escrita da Hilda Hilst. E aí eu queria só, emendando uma perguntinha. Quando a gente fala de psicanálise, a gente fala muito da ideia de uma transmissão, por assim dizer, dessas relações parentais e de um laço social que é marcado pelo outro, né? Acho que no Romance da Carola isso aparece muito bem, né? Na ideia de que a vida das pessoas o inconsciente é montado como uma fita de Möbius, né? Uma coisa assim, que o dentro é o fora é o dentro. No Juliano, né, também tem bastante esse tema do dentro, do fora, do que é estar no mundo, do que estar extremamente interiorizado, né? E me parece que em ambos os romances existe essa ideia de que não dá para ficar só no eu, né? Então, quem são essas três mulheres, né? A história das três é construída junto, né? Não dá para saber só de uma sem saber da outra. Eu fico um pouco com essa impressão, Carola, quando eu leio, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Como escritores do contemporâneo, né? Vocês se veem numa certa genealogia de escritores, né? Quem são aqueles que passaram adiante para vocês como escritores, assim, um certo estilo da palavra, uma certa posição frente à escrita? Bom, eu acho essa pergunta tão difícil. Eu acho que é uma pergunta que sempre fazem, eu acho ela, a pergunta talvez uma das perguntas mais difíceis de responder. Eu nunca consegui me colocar numa genealogia de muita coisa, porque acho que se a gente fosse falar em influências, né, elas acontecem de formas conscientes, mas também muitos inconscientes, que a gente não tem um controle muito sobre o que nos atravessa, né? Mas eu posso falar assim de momentos em que eu li determinados autores e aquilo me trouxe uma espécie de compreensão de que isso é possível, né? Então, por exemplo, eu acho que uma autora, eu sempre falo isso porque realmente me marcou, mas eu não sei dizer de que forma isso me marcou, e nem acho que eu faça nada nesse sentido, mas foi a Clarice Lispector. E eu não me vejo como, digamos assim, alguém que pertence a uma determinada genealogia onde está Clarice Lispector, longe disso. Mas, por exemplo, eu me lembro quando eu li ela a primeira vez, eu tinha 17 anos, e eu peguei na biblioteca da escola Paixão Segundo GH. E eu me lembro que eu não entendi nada do livro. Eu abri, eu li aquilo e eu não entendi absolutamente nada, mas eu fiquei muito fascinada por aquilo que eu não entendi. E foi uma experiência de ler um texto que você não entende, né? Que se eu tivesse que fazer uma prova depois, eu ia tirar 0, depois de ler o livro, porque eu não tinha entendido nada. Não saberia falar sobre aquele livro naquele momento, talvez não saiba nem hoje falar muito bem sobre esse livro, mas eu entendi ali que havia naquela experiência do não saber, quer dizer, não toda experiência literária era uma experiência de saber, né? Não toda experiência literária é uma experiência de esmiuçar todo o livro, compreender completamente o livro, ou compreender que há algo no texto literário que muitas vezes te atravessa e que você não tem como colocar aquilo em palavras, que você ainda não entende. E aquele livro, então, aquela experiência foi talvez a primeira experiência radical que eu tive de uma compreensão desse outro, ou dessa espécie de alteridade total da não compreensão daquilo, mas que ao mesmo tempo te transforma. E talvez esse livro tenha reverberado em mim durante toda a minha vida. Então, assim, até hoje, esse livro reverbera em mim de alguma maneira. E até hoje eu não sei explicar muito bem o que acontece, mas, de certa forma, eu acho que aquilo me ensinou
que há um espaço que me interessa quando eu escrevo um romance, que é um espaço que eu sempre falei, é o espaço do mistério, é o espaço do que eu não sei. Um dia, quando eu lancei o Armas, né, me falaram assim, o que você sabe sobre o seu livro? E eu falei, eu não sei o meu livro, o livro é que me sabe, né? Então, que era um espaço que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu não entendi isso. Eu falei, o que é isso? Eu falei, eu também não sei. Eu não sei tudo sobre o meu livro. Tem coisas que eu fui compreender anos depois, né? E que eu vou acrescentando ao discurso, mas elas não estavam lá na minha intenção. Elas estão no livro, elas estão no texto escrito, mas elas não estavam na minha intenção quando eu escrevi o livro. Então, eu acho que a experiência da Clarice, de ler a Clarice naquele momento, a experiência de não compreensão do texto da Clarice, me ensinou a lidar com esse lugar e que há esse espaço que se desdobra, né, e que ele não é, digamos, esmiuçável totalmente, e ele não deixa de se dizer, né, no decorrer do tempo, ele sempre está se dizendo, ele sempre está falando alguma coisa, e que talvez seja uma das questões que mais me interessa na literatura. E claro que a experiência da análise me deu um outro olhar para aquilo, talvez um olhar um pouco mais claro do que aquilo poderia ser, né? Mas que é o que eu busco quando eu escrevo, né? Quando eu escrevo hoje em dia, eu não quero saber tudo sobre o meu livro. Eu não quero ter todas as respostas sobre ele. Eu não quero ter o controle completo sobre ele, porque eu acho que o que me interessa é justamente o que surge daquilo que eu ainda não sei que eu sei. Né? E é nesse espaço da escrita que eu ainda não sei o que é, e que talvez eu só vá saber muito depois do livro ser publicado, aí é o lugar que me interessa. E talvez me interesse também como leitora. Assim, a mim, quando eu penso assim, é um romance que ele se esmiuça e ele acaba ali, não me interessa. Né? Por isso que as pessoas falam, spoiler, não pode. E eu sempre falo, pode falar tudo. Porque, para mim, um bom livro, ele não vai morrer porque você falou o que vai acontecer. O spoiler não me interessa. Então, a gente não deixa de ler o Quixote porque a gente sabe que o Quixote morre no final. Né? Então, para mim, esse romance que se esgota ali naquela primeira leitura é um romance, para mim, é um romance que não me interessa. Né? O que me interessa na literatura é justamente aquilo que não se esgota, aquilo que vai se desdobrar no decorrer do tempo. Né? Então, como conseguir? Então, a pergunta que eu sempre me faço e o que eu sempre busco como escritora é como conseguir criar esse espaço, como trazer esse mistério para o meu texto, né? Isso que eu tanto admiro no texto dos outros. Então, eu acho que talvez a questão, minha busca seja sempre voltada para isso, e eu acho que nesse sentido, não em termos de genealogia, mas em termos de experiência, a experiência de ler a Clarice me ensinou algo sobre isso, sem que eu soubesse ainda o que aquilo se tornaria na minha vida. Então, talvez nesse sentido eu possa dizer de alguma coisa, mas acho que estabelecer genealogias num sentido mais clássico do termo, acho que é sempre, para mim, pelo menos, eu sempre tenho a sensação que eu estou mentindo, né? Quando eu falo, é porque está o total, que eu li, que não sei o quê, eu sempre acho que há algo de mentira nesse meu discurso. Por exemplo, posso falar, sei lá, o Piglia, né, que foi um autor, somente o autor do ensaio, né, os ensaios do Ricardo Piglia foram essenciais para mim ou para minha compreensão do que me interessava na literatura por muito tempo, mas eu sempre, quando eu falo dessa maneira, parece que há algo de mentiroso nisso, porque foi e não foi. Então, assim, para começar a falar um pouco, responder um pouco essa pergunta, eu acho que dá para apontar alguns caminhos possíveis. Legal. E Juliano? Gostei do que a Carol falou. Ela conseguiu falar claro de coisas difíceis de falar, né? Mas ela colocou... eu estudava filosofia, né, na graduação, e eu comecei a gostar desses autores que reivindicam, né, a experiência, vamos chamar essa tradição existencial, né?
Então, eu gostava do Heidegger, do Nietzsche, esse que também tem um chamado à singularidade, né? E eu fui meio que, o meu orientador, eu via que eu ia fracassando academicamente ao escrever sobre aquilo, né? Como se eu não conseguia adquirir uma escrita mental, ortodoxa, fapespiana, vamos dizer assim, para dizer sobre os autores, né? Acho que já estava em jogo esse grifo, esse mergulho amoroso de eu querer ganhar corpo, né? De eu querer ganhar existência através deles, né? Vamos dizer que já era uma relação mais, até mais, menos intelectual, né? Com uma academia. Então, começava esse canibalismo do grifo já ali, né? Então, como eu não me sentia competente para a tese, eu gostava mais de exemplificar, vamos dizer, caminhos de singularização na minha própria experiência, né? Sei lá, você pode estudar Heidegger, fazer uma tese escolástica, né? Eu brinquei antigamente com um amigo que era deleuziano, falando, mas o pessoal escreve sobre o devir, por que não conta um devir, né? Ou falar sobre o nada e a angústia, por que não conta da própria nadificação ou da despersonalização, né? Ou Nietzsche vira um malabarismo conceitual, por que não conta da própria experiência de, sei lá, de singularização, né? Então, acho que começou para mim dessas leituras amorosas, né? Desse encontro, como a Carola falou, esse informulado, talvez, que me atravessava, ao encontrar aquele parceiro, aquela, vamos dizer assim, aquele outro lá, né? Dava aí esse pipocar aí. Nesse pipocar vinha uma escrita, né? Que não era nem um comentário ao Nietzsche, ao Heidegger, nem propriamente, sei lá, aí surgia essa escrita aí, talvez nesse espaço que a Carola falou, né? Porque ele é uma outra coisa, né? E que guarda sempre esse mistério, porque tem alguma coisa ali que você não sabe o que está se passando, né? Nesse encontro. Então, para mim foi assim, eu acho que num fracasso acadêmico, né? Eu de algum modo, acompanhando aqueles autores, dei um outro destino para aquelas leituras, que era mais encarnado nesse sentido, sabe? Mais, enfim, quase uma idiotia no sentido russo da palavra, né? Enfim, não sei se eu respondi. Só ia comentar, eu também fui até ver o Ricardo Pilhon, às vezes, aqui em São Paulo, quando ele veio falar também. Agora, recentemente, eu li o volume 1 e o 2 do Diário. Eu gostei muito do romance Respiração Artificial, né? Achava ele um modelo de escritor, assim, inteligente, né? Eu realmente acho ele muito bom, né? Ia comentar também uma coisa, isso que a Carola falou e o que o Gabriel falou, foi que eu fui atrás do Ernst Becker, que a Hilda Rios falava tanto, né? Até eu achei legal, mas não me tocou tanto como para ela, sabe? Achei muito uma mistura de psicanálise com o Kierkegaard, o existencialismo cristão e tal. Aí eu falei, ela gostou pra caramba, mas eu acabei que, só para comentar isso, mas um livro que eu fui atrás por causa da Hilda, né? Mas, resumindo, é um pouco isso aí, desse encontro, né? Essa leitura que te fecunda, que você não sabe bem, como a Carola falou, né? O que está acontecendo naquele encontro. Dali emerge. Então, não é uma competência de domínio sobre aquele autor, mas é aquilo que se passa naquele... E aí é meio paradoxal, né? Porque tanto a Carola como eu, a gente não é selvagem, né? Sei lá, eu fiz doutorado, mestrado, parece que Hilda Hilst, muitos autores de gerações para trás não tinham essa obrigação também de escrever um ensaio competente, você tem que citar a página do Nietzsche, do Heidegger, né? Tinham apropriações mais selvagens, e a gente tem que conseguir as duas coisas, acho difícil até. Mas, enfim, eu já estou exagerando. Já está associando, né? Livre associação. Gente, eu
vou abrir o espaço para os alunos falarem, né, para eles poderem ter a oportunidade de conversar com vocês. Alguém quer levantar a mãozinha aí? Fazer uma pergunta? Só abrir o microfone e falar. Eu tinha uma pergunta para a Carola. Ah, sim. Vamos começar por aí também, então. Faz uma pergunta para a Carola, Juliana. Aí o Mauri faz uma pergunta em seguida. A minha pergunta, Carola, mais é uma curiosidade minha também, que eu acho que você está estudando essas questões aí ligadas ao... Vou fechar aqui, ó. A questão climática, né? E dos povos originários, você tem uma genealogia, a questão do seu pai, né? Do que eu estou sabendo assim um pouco. Eu ia te perguntar como é que você está adentrando também esse campo de leituras, que eu também estou lendo o Latour, né? Essa coisa do antropoceno, a questão climática. Na PUC do Rio tem um grande centro, né, de pessoal. Deixa eu fechar uma cruzinha aqui. Eu ia te perguntar para você se essa entrada sua nessas questões, nesse seu livrinho do desdobrável, né? Se você, como você sente o que você falou agora há pouco da psicanálise, mas nessa entrada nesse campo dessas outras questões, se isso dá uma pororoca, como é que você convive em você se tem, vamos dizer assim, tem horas que parece que a gente tem que viver mesmo em muitas ilhas, né, que às vezes são contraditórias intelectualmente, né? Mas era uma curiosidade minha, porque eu comecei a ler esses autores e muitas coisas chocaram com um repertório mais, sei lá, como é que fala assim, mais humanocêntrico, né? Então, eu ia te jogar isso como uma curiosidade, uma pergunta franca, né? Não é uma pergunta retórica. Era saber como você... E também saber de você aí na Alemanha, né? Isso que a gente estava falando agora, da atividade acadêmica com o espaço da indeterminação, que você estava falando do literário, como é que também isso não forma também uma dificuldade de dois tipos de dizer, né? Um mais ortodoxo, de bolsa, e um outro... Enfim, essas duas perguntas. Bacana, obrigada, Juliana, pelas perguntas, são super interessantes e vou tentar responder de uma maneira mais breve, porque elas são muito complexas. Bom, primeiro, eu acho que eu sou, antes de ser uma acadêmica, eu sou uma escritora, né? Então, eu acho que talvez, eu cheguei na academia depois, né? Eu fui fazer doutorado mais tarde, então, eu fui fazer essa formação acadêmica quando eu já vinha, né? Eu já tinha uma experiência, eu já era uma escritora, então eu acho que a escritora sempre fala mais alto. Então, no livro de ensaios, por exemplo, eles não são ensaios acadêmicos, na realidade, né? Eu falo assim, e eu coloco isso, né, na introdução, no prefácio, assim, realmente não é um livro acadêmico, não é um livro pensado nem da academia, nem para a academia. É claro que ele surge a partir das minhas leituras, né? Eu estou trabalhando com literatura e arte indígena, eu tenho um projeto de pesquisa aqui na Alemanha, que não só meu, né, mas eu faço parte desse projeto maior. Então, eu estou pesquisando esse tema mais especificamente, mas eu me interesso, e esse tema, o problema, a questão é que o tema ele não está fechado, né? Ele se abre para muitas outras questões, o antropoceno, enfim, outros saberes, etc, etc. Não acho que ele esteja completamente desvinculado da psicanálise, por mais estranho que possa parecer, eu acho que tem muitos pontos ali de conversa nesse assunto. Então, quando eu escrevi O Mundo Desdobrável, então aí eu falei do Piglia, né? Eu gosto muito do Piglia ensaísta, acho que eu aprendi ali com ele um link, porque o olhar que ele coloca quando ele fala de literatura é o olhar do escritor. Quando ele, apesar dele ter sido um acadêmico, né, mas quando ele faz aqueles ensaios, né, eu pensar, sei lá, no Formas Breves, que talvez é um dos que eu mais gosto, ele está falando a partir da experiência dele como escritor. E é isso que eu gosto dele, eu gosto do Quase Consciência Aérea e uma série de outros escritores, ensaístas, e acho que o formato ensaio,
falo muito isso no Brasil, feito por escritores, digamos assim, um gênero que deveria ter mais, a gente deveria olhar mais para ele, porque ele é uma forma da gente pensar a literatura enquanto escritor, a partir desse lugar, que é o lugar da criação, porque ele é diferente do lugar da academia. É claro, nós somos grandes ensaístas da academia, enfim, mas esse lugar do escritor que está pensando a própria escrita me parece essencial e é muito comum, né, em outros países da América Latina, né, enfim, Argentina, México, etc. A gente pode falar de vários deles, então acho que quando eu quis escrever esse livro justamente para pensar, não, eu quero pensar a partir da minha experiência como escritora e não como uma acadêmica. E pensando assim para um público, que é para mim uma coisa que me interessa, me incomoda um pouco na academia, é quando ela fecha o conhecimento através da linguagem, ela fecha o conhecimento para um grupo fechado, para um grupo pequeno. E eu acho que é difícil, porque, claro, que tem coisas que são muito complexas mesmo, né? Então, principalmente quando você vai falar, claro, filosofia, e são difíceis, né? Tem toda uma série de conceitos que é preciso saber. Mas eu penso que talvez o que me interessa na academia é justamente fazer esse link para que mais pessoas possam entender uma série de discursos que são muito complexos mesmo. Então, é que talvez o escritor possa pensar ali de um lugar talvez mais acessível, e esse lugar me interessa muito. E aí, para responder rapidamente a segunda parte da sua pergunta, Juliano, acho que todo esse estudo, né, do pensado antropoceno e também dos saberes, né, dos povos originários, eu acho que tem ali, para mim, um pensar, quase que um pensar a contrapelo, né? Então, pensar, porque todos esses discursos do antropoceno que chegam agora e estão ali em voga, né, são discursos que os povos originários estão ali falando há muito tempo, não são novidades, né? Só que como eles chegam pela academia nos Estados Unidos, esses discursos começam a ser ouvidos, né? Só que eles já estavam ali. Então, a sensação que eu tenho, pelo menos o que me interessa, é que é como se a gente tivesse chegado a um ponto, né, quase que um ponto de não retorno, inclusive do que a gente está falando do humano, né, me interessa esse descentramento do sujeito total, né, muito mais do que a ideia do sujeito, do indivíduo, para onde a gente pode ir, né, com quem a gente tem que dialogar, que tipo de convivência é essa que a gente tem que ter, porque talvez a palavra seja convivência, coexistência, etc., de igual para igual. Como dialogar com esses outros discursos? Então, a mim isso me interessa, talvez hoje em dia, em primeiro lugar, né? Porque ali parece que tem uma série de possibilidades de pensar junto, ou de pensar a partir dessa alteridade tão extrema, que pode ser interessante e essencial, eu acho que é muito mais do que interessante, ela é necessária e urgente para a gente pensar questões como o que é o Brasil, o que é a nossa cultura, o que é a cultura brasileira, enfim, um assunto muito, muito, muito longo, eu não vou me estender, porque, enfim, por motivos óbvios. Tá ótimo. Obrigado, Carola. Então, vou passar a palavra para o Mauri, que levantou a mão para fazer uma pergunta. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Carola. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Carola, eu tenho uma pergunta para você, porque você causa vários pontos de interrogação na minha cabeça. Puxando assim para o lado da sociolinguística, que é o que eu pesquiso, você já disse em entrevistas também que você é brasileira, né, e que você não gosta da ideia do nacionalismo. Mas também você afirma que o português ele é essencial e, ao mesmo tempo, você se assume como herdeira do alemão, do idioma alemão. E como não identificar o nacionalismo nisso tudo? Quando você diz ali, eu não sei o livro é que me sabe, esse inacessível, como que ele funciona na escrita? E como é pertencer sem fazer parte? Uau! Super pergunta, muito obrigada.
Esses alunos não são brincadeira, né, Carol? Caramba, né? Bom, eu vou tentar responder de uma forma resumida também. Bom, primeiro que essa questão, quando eu digo que eu sou uma escritora brasileira, é claro que isso é uma construção, né? Porque a gente pode começar a discutir o que é brasileiro, né? Para ser muito, eu estou falando de culturas indígenas, né? Quando a gente fala do que é a cultura brasileira, a gente se refere, em geral, a uma cultura europeia, né? Mas quando a gente começa a pensar nas culturas dos povos originários no Brasil, nos idiomas, que o português não é o único idioma falado no Brasil, enfim, só para começar, que existem muitas culturas e que, na realidade, a gente é um país pluricultural, né? Então, assim, quando a gente começa a pensar isso, se desfaz totalmente essa ideia que a gente tem, claro, do que é, que a gente tem que repensar o que é brasileiro, né? O que é ser brasileiro e o que é o Brasil. Acho que esse é um assunto, enfim, outro, mas que é muito importante. Então, quando eu falo que eu sou uma escritora brasileira, eu me refiro a uma construção. E me refiro também mais a um idioma, né? Então, assim, eu escrevo em português e eu acho que o português, de alguma maneira, ele me salva, porque, na realidade, o meu idioma materno, ele é o espanhol. Então, é o primeiro, né, é esse primeiro idioma que está no seu corpo, né? Que foi passado nessa primeira existência, é o espanhol. E eu acho que se eu não tivesse tido português muito cedo, talvez eu tivesse enlouquecido, não sei, talvez eu não tivesse encontrado uma saída para mim. E eu acho que, como a minha infância ela foi muito complicada, eu acho que o português foi como um lugar seguro que eu criei. Eu comecei a ler em português quando eu fui alfabetizada. Bom, eu fui alfabetizada em inglês, mas isso é uma outra história, mas logo depois em português. E aí, então, esse português virou como um lugar seguro, onde era possível criar talvez uma outra identidade desconectada daquela minha identidade do espanhol. Então, quando eu não sei se é uma escolha escrever em português, mas é uma espécie de construção de alguma outra coisa, de uma alteridade em mim mesma, né? De lidar com uma alteridade. Então, eu acho que o português é essencial. Eu nunca pensei em escrever em outro idioma, né? Então, eu acho que a minha construção como escritora, que é parte essencial da minha identidade, né, e que é uma construção, obviamente, ela se passa em português. Então, por isso que eu falo sempre, eu não sou uma escritora chilena, né? Eu não sou uma escritora alemã, eu sou uma escritora brasileira, porque o português é o que permite que eu exista como escritora, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Quanto ao alemão, eu não sou uma herdeira. Na verdade, a minha relação com o alemão é uma relação de um certo distanciamento, né? Eu morei 10 anos na Alemanha, estudei na Alemanha, agora moro novamente, porque eu dou aula aqui na Universidade de Colônia, e tenho uma relação, claro, mas eu tenho uma relação puramente intelectual com o idioma. Eu não tenho uma relação como eu tenho com o português, nem com o espanhol. Então, cada idioma é uma relação diferente, né? E que serve para determinados lugares, digamos assim, da minha vida. Então, nesse sentido, eu sou uma escritora brasileira como um lugar construído por mim, porque o Brasil não existe, né, de uma forma, assim, uma coisa concreta. Então, nessa construção minha, sim, eu sou uma escritora brasileira. Agora, é óbvio que isso não é verdade, no sentido que eu estou permeado por uma série de experiências minhas relacionadas não só ao Chile, mas também as minhas leituras do espanhol, que são fortíssimas, né? Eu tenho uma influência muito grande de autores hispano-americanos, enfim, que eu li desde muito cedo, Borges, Onetti, enfim, uma série com Rulfo, etc, etc. Então, também tem isso, né? E também tem a influência das leituras em alemão. Mas acho que a gente vai construindo, no meio de tudo isso, que de alguma forma te atravessa, né? Você constrói alguma coisa, algo que tem uma ilusão de constância e tem uma ilusão de identidade, né? Então, nessa construção ilusória de identidade, eu diria que eu sou uma escritora brasileira. Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Levantem a mão, perguntem, aproveitem.
A Camila, deu a mão. Depois a Michelle. Boa noite. Eu quero, assim, já falar que eu li os 2 livros que estão em debate aqui, achei maravilhosos. Assim como a Carol falou, é um livro que você lê a primeira vez, não se esgota, você precisa ler outras vezes. E eu quero começar fazendo uma pergunta para a Carol, né? Porque o livro dela foi um livro que me ganhou logo no começo, né? Quando fala sobre o querer e o desejar, que há uma diferença entre isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a construção, a relação das personagens com o desejo, né? Porque cada personagem tem uma relação diferente, né? A Ana tem um desejo, ela vai atrás. A Mike, ela tem um desejo, mas ela não sabe como colocar isso em prática, acaba seguindo o que outras pessoas dizem. E a avó parece ser aquela pessoa que não segue, não tem um desejo propriamente dela, né? Ela só segue a vida tendo um desejo somente ao final, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do desejo no seu livro. Bom, obrigada, Camila, pela pergunta. Bom, o livro começa falando justamente que é uma questão bem psicanalítica, né? Que é a questão entre o que a gente quer e o que a gente deseja, né? No sentido do que esse eu que a gente constrói quer e o que esse sujeito do inconsciente realmente deseja, vou falar dessa maneira, né? Então, que muitas vezes a gente está desconectado e a gente acha que a gente quer uma coisa, mas a gente, na realidade, deseja outra, né? E que esse desejo é o que move a gente, né? Esse desejo que é um mistério, né? O que a gente deseja. Então, eu acho que quando eu comecei a escrever o livro, eu estava escrevendo, eu pensava muito nessa dificuldade que a gente tem de compreender o próprio desejo, de ler esse desejo, né? Porque na realidade, assim, o que a gente acha que é o nosso eu, ele está muito permeado pela cultura, né? Ele está permeado pela cultura, pelo aquilo que a gente aprendeu ou a gente herdou, que a gente, enfim, aprendeu na mídia, onde for, do que a gente deveria desejar, e que muitas vezes há uma discrepância entre o que você acha que você deseja e o que você realmente deseja, e esse desejo outro surge nas entrelinhas, né? Surge às vezes nos sonhos, surge no ato falho, enfim, etc, etc. Então, acho que essa ideia, e claro que é uma ideia da psicanálise, me interessava muito, né? Essa coisa de desejar uma coisa e querer outra, e são personagens que, no fundo, eu acho que elas têm em comum. Por exemplo, a Mike, ela não sabe nem o que ela deseja, né? Ela começa o livro, ela não sabe nada sobre o próprio desejo. Eu acho que isso me interessava, essa personagem que é uma adolescente e não tem a menor ideia nem de onde ela vem, nem da origem dela, nem do que ela está buscando, nem do que ela deseja, né? Ela descobre que ela deseja mulheres, mas ela não sabia até então para onde ia aquele desejo dela, né? Então, nem o desejo erótico dela era claro na cabeça dela. Então, eu acho que esse era um ponto que me interessava, o mistério do desejo. E eu acho que elas são personagens que eu divido o livro entre o lado de fora e o lado de dentro, né, como uma fita de Moebius, né, que é a ideia justamente que na primeira parte as personagens estão agindo no mundo. Na segunda parte é quase como se fosse uma relação muito mais voltada para o inconsciente delas. E quando se entra nesse inconsciente das personagens, né, a gente se aproxima desse desejo. Então, na segunda parte, todas elas, de uma maneira, né, estão em busca desse desejo, mesmo que elas não saibam o que é. E acho que isso que me parece bonito é essa busca daquilo que é a busca do mesmo, porque o desejo também é um mistério, né? Então, assim, essa busca desse mistério que a gente não sabe totalmente, né? Que a gente não está em palavras 100%, mas que mesmo assim a gente está buscando, que mesmo assim a gente pode estar... Quer dizer, muitos não querem saber nada sobre isso, mas as minhas personagens querem saber, né? Elas querem saber sobre o próprio desejo, elas não têm medo. Então, eu acho que é isso que eu gosto delas, elas não têm medo, e ao contrário do que é o mais comum, né, não querer saber nada sobre o assunto, elas estão em busca desse saber.
até gostaria de falar mais sobre isso, porque esse assunto me intriga muito, né? E realmente o romance é bem claro, bem desde o começo, né? Que essa é a questão assim, que atravessa todo o romance. Bem, eu vou passar a palavra para a Michele depois de uma pergunta, tá, Michele? Do Carlos de Oliveira, que está lá no chat do YouTube, mandando uma pergunta para o Juliano. Boa noite, Juliano. Tenho uma pergunta para você. Como o jeito, o estilo do Peter Sloterdijk escrever afeta a sua escrita? Obrigado. Obrigado pela pergunta. A Carola estava falando, né, das línguas, dos países, né? Interessante, também tem uma estante, eu gostei muito, né, de literatura hispano-americana, Borges, Onetti, né, se ela falou, tem um tal de Roberto Juarez, um poeta, né? Os mexicanos, o Otávio, mas aí para mim misturou muito também com filosofia alemã. Eu sempre fui apaixonado por filosofia alemã, embora eu não seja um bom falante competente de alemão, sabe? Sempre fiz aula de alemão, aquela coisa, mas sempre meio capenga, sabe? No fundo tem uma dificuldade com língua estrangeira. Eu leio francês, inglês, mas o alemão quebra galho, assim, pela filosofia alemã. Interessante isso aí, né? Então, fez esse amálgama aí, né? Agora, o Sloterdijk, para mim, faz parte dessa questão dos grifos que eu falei, né? Que teve esse primeiro momento ligado à questão da fenda, que eu chamo lá, da angústia, o desencontro. Aí eu encontrei toda uma constelação de autores, né? E depois é como se eu fosse pensar o lado de lá, até aquilo que eu não era. Eu não acho que você tem os males, sei lá, neuróticos e psicóticos, por exemplo, nivelados, né? Tem pessoas que são mais esburacadas que outras. Tem pessoas que têm uma consistência maior, né? E tem pessoas que são muito rasgadas, né? Enfim, e aí eu no primeiro período da minha obra, como se eu fizesse assim uma dignificação desse desencontro, né? Desse vazio, todas as vantagens poéticos, literárias de você ter perdido esse eu, né? Vamos dizer assim. Depois, quando eu descobri o Sloterdijk e o Winnicott, eu fui pensar essa questão da hospitalidade, né? O encontro que forma um bocadinho para você não ficar desabando permanentemente. Então, o Sloterdijk, para mim, foi um dos grandes desses grifos aí, né? Quando fala desse grifo, é uma obra que você mergulha mesmo, devora, né? Então, aí foram, sei lá, o Heidegger, o Nietzsche, depois, uns anos para cá, eu mergulhei muito no Sloterdijk, né? Agora, talvez, já incorporei o que era necessário, né? Mas foi nessa questão filosófica aí que o meu livro trabalha, né? Que é de um lado, esse pensamento do rasgo, e do outro, pensar uma certa comodidade, alguma possibilidade de algum sossego mínimo, um sosseguinho, né? E aí a questão da mãe, do aliado, ele chama da ressonância. Questão fundamental para ele, nessa origem a qual a Carola se referiu, né? É uma questão de continuidade comunicativa, de ressonância, né? É como se fosse uma música, um dueto de uma música una, né? Eu falo uma coisa, você acrescenta outra, mas tem um ritmo comum que vai se fazendo aí que você engorda, encorpa, né? Então, eu não sabia disso, eu só sabia mais do rasgo. Então, foi um dos grifos de onde veio a grafia do Recusa do Não Lugar e do Porta-Luvas. Aí foi muito da relação com essa obra filosófica. Sempre tive muito amor pela filosofia. É como se como eu não mordi muito a minha mãe, eu acho que eu mordi a filosofia, né? Foi aí que eu ganhei um pouco de corpo. E aí não sei explicar por quê. Aí é um mistério, né?
como a Carola falou, para onde eu olhei, para onde eu... Mas não sei se eu respondi o nosso amigo aí, mas a escrita dele é diferente, ele é muito caudaloso, uma espécie de Proust filosófico. Eu sou mais sintético, tenho mais uma coisa mais poética, gosto dos diários da Tsvetaeva, sou mais enxuto, né? Aquele termo, Carola que deve saber bem o alemão, o Dichten, né? O Dichtung, de condensar, né? Eu gosto de condensar e enxugar. O Sloterdijk é prolixo, no bom sentido. Ele diz a mesma coisa 8 vezes diferente, sabe? Assim, tem um estilo caudaloso. Eu sou bem sintético. Eu faço sempre um mínimo de palavra. Mas o que ele me ajudou muito, assim, que é uma filosofia também não acadêmica, né? É uma filosofia literária. Eu sempre tentei seguir na filosofia de um modo não acadêmico, né? Como você pudesse filosofar escrevendo romance, por exemplo, esse caso que eu escrevi, esse romance, ele é filosófico, né? Então, por que só vale a filosofia do tipo acadêmica, né? Eu acho que tem várias maneiras de você poder fazer filosofia, né? Enfim, o Sloterdijk é um grande escritor, né? E é filósofo. Eu tinha uma pergunta para o Juliano, posso fazer? Pode porque fazer. É sobre isso, essa porque é rápido, porque me interessa muito, assim, de que forma a filosofia e a literatura, você falou dessa ideia, né? De que forma a filosofia e a literatura, elas se juntam, se cruzam ou se separam quando a gente vai pensar na busca de um certo saber, né? Porque me parece que o texto literário ele passa por um não saber, né? Por algum espaço do não saber. E como surge isso, né? Filosofia, e como é esse diálogo para você e no seu texto? Quer dizer, como é essa relação com o saber e que diferenças existem nelas e o que elas podem ter em comum? Muito boa pergunta. Muito difícil até, né, de responder, né? Eu acho que tem a ver com as coisas que você falou, porque uma coisa, sei lá, você faz um doutorado, né? Então o cara tem um certo domínio daquele autor, aí ele lê a bibliografia, né? E fala, bom, aqui está meu autor está compreendido, né? Eu acho que quando surge esse canibalismo aí, essa orgia de incorporações amorosas, né? Tem uma zona estranha aí, que o texto que vai resultar não é só uma cópia do autor, né? Uma leitura competente, digamos, né? Tem como você falou, talvez, aí, uma zona de mistério nesse encontro, né? Esse algo em mim que busca o núcleo daquele texto, lá, a víscera, né? Aquele filósofo Henri Bergson fala que toda grande filosofia tem um núcleo, né, intuitivo, uma experiência de base, não é só... Tem uma coisa ali, né? Então, quando eu acho que mergulho naquele lá, nesse grifo, nesse canibalismo aí, essa orgia de gesto, né, para pegar aquilo, vai surgir um terceiro que é meio estranho, né? Então, talvez a relação que eu tenho com a filosofia é parecido com você falou aí da sua relação com a psicanálise ou com aquilo que te fecundou, né, a primeira Clarice lá, porque quando eu entro nessa escrita, não é que eu dominei o autor, né? É mais um apaixonamento, assim, né? Eu acho que, no fundo, seria uma maneira legítima, né? De, sei lá, amar uma coisa é conhecê-la, né? De algum modo, né? Eu não sei se eu consigo responder a Carola, que é muito boa a pergunta, mas é diferente da prática da escrita acadêmica mesmo, né? Agora, eu acho que é esse mistério aí do grifo, desse encontro aí de um corpo mais assim oco, né? Querendo abocanhar um corpo e para existir, eu vejo sempre nessa lógica aí a minha relação.
Não sei se eu consegui, Carol, te falar alguma coisa. Sim, muito obrigada. Legal. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Se vocês ocuparem, né? Talvez passar uns minutinhos aí, continuar conversando. Nós temos a pergunta da Michelle, que ela vai fazer agora, e temos também uma pergunta da Cássia aqui, que ela mandou no chat para a gente, que é uma aluna nossa da graduação. Michelle, pode fazer essa pergunta. Então, primeiramente, boa noite a todos. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com a Carola sobre o livro Com Armas Sonolentas, pensando, nessas personagens que nós encontramos na sociedade, como a Ana, a Mike, a Mineirinha, e que muitas vezes se encontram sem voz perante o outro. São personagens que nós nos deparamos muitas vezes na sociedade, mas que nós não paramos para refletir, assim como o contato com o livro. Então, eu gostaria de saber da sua perspectiva de como esse processo de formação dessas personagens pelo exílio e por esse deslocamento que elas sofrem, das suas origens, de que forma isso traz uma valorização social e literária para os romances de formação contemporâneos, com protagonismo feminino. Bom, obrigada, Michele, pela pergunta. Sim, eu coloco como um subtítulo, né, para o livro um romance de formação, que é um gênero alemão, né, o Bildungsroman. E ele é muito específico, né, originalmente, quer dizer, ele fala sempre é um romance muito masculino, quer dizer, um gênero muito masculino, né, sempre daquele jovem rapaz que vai se tornar um homem. Então é sobre, em geral, sobre tornar-se homem. E me interessava muito pensar o que é tornar-se mulher, né? O que seria um romance de formação que falasse das mulheres? O que seria, que movimento seria isso? Como seria possível um romance desses, né? Então, eu acho que passa muito por... e essa questão, por exemplo, que me pareceu muito importante, que é o silenciamento, quer dizer, né, as histórias não contadas, né, que é parte dessa, digamos, do que me interessava no romance, é contar o que não tinha sido contado ainda. Então, nisso, todas as personagens, né, elas são mãe, filha e avó, quer dizer, tem mais personagens, mas esse núcleo, né, são as mulheres de uma mesma família, e a gente só vai saber isso depois, e estou dando spoiler, eu sempre me perdoe, mas eu sempre dou spoiler do meu livro, porque eu sou incapaz de falar sobre o livro sem dar spoiler, impossível, não é? Então, já peço perdão por isso. E acho também que se o livro sobreviver, é um bom sinal para ele, e se ele não sobreviver, então não vale a pena o spoiler. Então, assim, acho que me interessava pensar isso, né? O que é ser mulher nessa sociedade? E que relações são essas entre essas mulheres, né? Eu me lembro que eu comecei a pesquisar sobre romances que falassem como tema principal a relação mãe e filha, que é uma relação tão delicada, tão complexa, às vezes tão devastadora, né? E eu achei pouca coisa quando eu comecei a pesquisar romances do cânone do século XX, escrito por mulheres. Então, isso me chamou muito a atenção, que era um tema que não aparecia tanto, e se a gente pensasse que é um tema tão essencial, né? Então nesse movimento de formação, eu acho que elas são mulheres que elas saem do lugar do silenciamento, de um lugar de não ser, né? Tem a avó que não tem nem nome, né? Que é essa moça que vai muito jovem trabalhar como empregada doméstica numa casa rica em Copacabana, no Rio de Janeiro, né? E que vai falar um pouco dessa trajetória e dessa relação patrões, empregados, etc, etc. Então, no fundo, são personagens que, de alguma forma, estão tentando encontrar uma palavra que as fale, né? Uma palavra para onde só havia vazio, só havia silêncio. Então, que elas têm nessa formação dela, eu acho, essas mulheres, que elas, mesmo que elas não saibam, né, o que há para ser dito, elas estão em busca dessa palavra que possa nomear o próprio desejo, né?
Então, assim, eu acho que é a busca que todas elas fazem, algumas com melhores armas e outras com as armas mais frágeis. A mais frágil, com certeza, é essa avó, porque ela vem de uma pobreza extrema, então a pobreza impede, né? Porque, para mim, o que era importante também falar do romance, que ao contrário de uma ideia de meritocracia, de todas essas crueldades, na realidade, eu queria dizer que nessa busca, essa busca é um privilégio, né? A possibilidade dessa busca, e que essa personagem, justamente, que vem dessa pobreza extrema, as armas que ela tem nessa busca de nomear a si mesma e o próprio desejo, ela é muito mais frágil, né? E tanto que leva ela à possibilidade da loucura só. O caminho dela de nomear é através da loucura. E já as outras, né? E principalmente a Mike, que é a neta, e é ela que tem mais possibilidades, não por acaso que tem uma melhor situação financeira, né? Ela é adotada por uma família alemã. Ela não sabe que é adotada, mas no inconsciente dela ela sabe, né? Essa ideia de não saber. E ela vai em busca dessa origem dela, né? De quem ela é. E ela tem mais armas, né? Ela é a que faz a passagem, no sentido, ela é que é capaz de fazer essa travessia do desejo em busca de palavras que nomeiem esse desejo. Tanto que, assim, na minha versão, na minha ideia, é ela quem escreve o livro, né? Ela é a narradora. Então, ela é que consegue. Então, também eu queria mostrar um pouco nessas gerações e nessas várias situações, essas influências do entorno nessa formação e nas possibilidades que essas mulheres têm enfim, de encontrar uma palavra para aquilo que as angustia e que não tem nome, né? Então, talvez seja esse o ponto principal do que eu queria com o romance de formação. Eu gostaria de acrescentar um comentário, Carola, porque eu estou fazendo um estudo do seu livro agora, focando nessa questão da Bildung, né? E você falou dessa tradição da Bildung, que é muito masculina mesmo. Assim, no Brasil, você tem, sei lá, Ciranda de Pedra, é um Bildungsroman feminino, né? Da Lígia Fagundes Telles, né? Mas tem poucos mesmo, não tem muitas personagens femininas. Mas o que me intrigou no seu livro é que você chama ele de um Bildungsroman, só que ele é a história de 3 mulheres, né? E geralmente no Bildungsroman a gente tem um personagem e a história deste personagem e do entorno dele, né? E eu fiquei me perguntando, ao terminar de ler o romance, se é possível ter um Bildungsroman trágico. Vou refazer a pergunta de outro jeito. Quando a gente fala do cânone mínimo, tem essa expressão que a gente fala do Bildungsroman, né? A gente pega o romance burguês feito pelo Goethe, né? Que é o Wilhelm Meister, que é um homem que vai ser uma espécie de self-made man, ele vai se fazer na estrada. Ele renega a família, os laços familiares, né? E se encontra nessa estrada, no mundo, onde ele domina o mundo, ele vai para dominar o mundo. O Hegel até pega essa ideia, né? Uma espécie de viajante que vai colonizando o mundo e aprendendo com o mundo, né? E no seu romance, me parece que não é essa a ideia, né? Que é o contrário, é como se essas mulheres, para encontrarem a si mesmas, tivessem que se perguntar quem foram seus ancestrais, de onde elas vieram, e ainda carregando consigo, né, a Mike, por exemplo, sem saber absolutamente nada, né, carregando consigo ainda algo da história de vida da avó, né? Então, em que medida esse é um Bildungsroman, se é se é tão assim, chega a ponto de quebrar quase todas as regras do gênero? Porque eu consigo entender, lendo, que ele é um Bildungsroman, mas eu não consigo clarear isso na minha cabeça. Sim. Bom, eu acho que quando eu dou esse subtítulo, é uma provocação, né? Não é, na realidade, que eu tenha escrito um romance de formação no sentido clássico, né? Esse subtítulo é uma provocação porque ele é um diálogo, né? Então, eu estou dialogando com esse gênero.
mas eu não estou reproduzindo esse gênero, pelo contrário, porque para contar as histórias dessas mulheres, né, elas estão fora dessa norma fálica, e o caminho delas é outro, né? O caminho que elas têm que fazer nessa formação é um caminho completamente diferente do caminho clássico do Bildungsroman, né? Então, na realidade, é uma provocação e é uma conversa, né, que eu coloco com esse gênero. Por exemplo, eu faço isso quando eu escrevo Flores Azuis, que é um livro bem anterior, que é uma conversa com o romantismo alemão, né, com a ideia da flor azul, enfim, que é um tema, de Blaue Blume, que é um tema desse romantismo alemão. Então, eu tenho né, e ele é um romance epistolar, né, Flores Azuis. Então, ele tem um diálogo, mas ele não é, né, desse gênero, ele é um diálogo com isso. Então, é a mesma coisa que eu faço agora com romances de formação, que é uma provocação e um diálogo que é justamente mostrando que esse caminho é outro, né, que esse caminho, esse lugar é outro, e essa trajetória, essa formação é outra, com certeza, eu concordo totalmente com o que você disse. É bom saber que a gente está na pista certa. Obrigado pela resposta. A gente tem mais uma pergunta da Cássia para o Juliano. Na verdade, pode ser para os dois, né? Mas a primeira pergunta para o Juliano é o seguinte, né? Juliano, você indicaria hoje a leitura do Heidegger para os alunos? A gente teve uma aula sobre Derrida esses dias e a gente falou do Heidegger e uma aluna nossa, Tatiane, que leu o seu livro, perguntou, mas vale a pena ler? Porque ele ficou falando tanto que leva a gente para esse buraco, né? Para esse vazio. Então, essa seria a primeira pergunta. E a Cássia também pergunta para a Carola de onde veio a coragem para lidar com tantos tabus com Arma Sonolenta, especialmente falando de temas femininos? Seria mais ou menos essas duas perguntas da Cássia. Quer começar, Carol? Quer que eu fale, Gabriel? Primeiro? Carol. É melhor o Juliano, né? Que eu já falei tanto. Eu falo depois, eu respondo depois. A Cássia não está visível aí, né? Não está. Ela está oculta. Está assistindo no YouTube, a Cássia. Achei que ela. Legal ela perguntar isso, né? É um pouco isso que eu estava conversando hoje com vocês, né? Que eu vim de uma. Os meus grifos, né? Eram todos ligados a essa questão. A Carola também falou disso, né? E para mim tem a ver com uma origem azarada, né? Então eu encontrei uma série de aliados para pensar esse alguém que não chega a ser alguém nem constitui um lugar, né? Então esses autores aí do trágico, da negatividade, foram aqueles que eu grifei, né? O Heidegger, né? Tem um tipo de pensamento, né? Muito ligado também ao período do entreguerras, né? A bomba atômica. Não que agora a civilização não esteja em crise, mas ele tinha essa ideia de você retomar o pensamento do originário, né? Então, você tem que estar perto da morte, da distância. Essa longura da morte, na verdade, já está aqui, né? Então, eu me amigo disso, né? Tem uma certa, sei lá, tem um amigamento aí da filosofia muito com a melancolia, com a esquizofrenia, né? E depois eu fui muito levado por isso, uma radicalidade tal que eu confiei literalmente nesses autores e, de algum modo, eu me perdi muito na vida, né? Daí esse livro que eu escrevi, esse romance, porque eu não lidei com as coisas concretas, né? Efetivas, onde você pode conquistar alguma coisa para si, né? No trabalho, o amor, esse tipo de coisa que vocês sabem que... E eu fui ficando assim muito, quase como eu falo nos meus livros, um mestre-car que vai em shopping center, porque nem tinha um lugar para esse mestre-car existir, né?
Então, no meu livro eu brinco com essa tradição do pensamento da negatividade radical, né? Então, mas hoje eu acho que tudo isso é como se fosse assim composições, né? Você vai lendo, são como a Carola falou, você não vai botar nenhum, né? Não vou jogar o grande filósofo na fogueira, mas só que de algum ângulo ele, como todos nós, né, tem algo ridículo também, né? Se você olhar de um certo ponto de vista, tem uma certa coisa ali que tem muita bobagem. Todo filósofo, todo pensador tem um ponto cego e tem coisas que ele não vê, né? E aí você pode brincar com isso, né? E o Heidegger é muito endeusado, né? Principalmente na academia aqui brasileira, né? Então eu brinquei com isso, tal, mas eu não diria, se eu fosse dar aula aí, eu ia falar com vocês sobre o Heidegger, mas também eu queria mostrar onde ele pisou na bola, né? Coisas que ele não viu, coisas que ele não tinha noção, né? Por exemplo, o rapaz me perguntou do Sloterdijk, ele não tinha noção das relações fortes, do espaço íntimo, né? Então, como um bom pensador da estrangeiridade, ele também não sabia pensar os processos de familiarização, né? Então, na literatura, você pode brincar com isso tudo, você fica atravessado por isso tudo, aí você pode jogar, né? É como um experimento, uma bomba que você joga, né? Então, aí é legal lidar com essa... Enfim, mas eu continuo apreciando Heidegger, só não sou heideggeriano. Acho que eu já fui, mas agora já não sou. Mas, enfim, já falei muita bobagem. Ótimo. Agora a Carola pode responder sobre a coragem dela. A coragem. Eu acho que sem coragem a gente não faz nada, né? Muito menos um livro. Então, precisa... O que eu gosto da coragem é porque coragem não é não ter medo, né? Você faz apesar do medo. Mas, enfim, acho que no livro, para falar dos tabus, bom, acho que o grande tabu que eu coloco ali é o da maternidade, né? Dessa ideia. Então, eu tenho uma personagem que, enfim, que ela tem essa filha, que é a Ana, né? Ela tem essa filha que ela não sente como dela, né? E ela vai ter o que seria uma depressão pós-parto e vai abandonar essa criança no parque. Tem spoiler de novo, perdão, mas eu preciso falar mais uma vez. Então, assim, ela abandona, né? Então eu queria colocar assim, para mim era muito importante escrever essa personagem sem que ela ficasse a vilã, né? Como ela é má, como ela é cruel, ela abandonou o bebê, né? Eu queria que o leitor, a leitora sofresse junto com a personagem, né? Então para mim era muito importante não julgar ninguém. Eu queria que todas essas personagens, mesmo quando elas fazem coisas que são consideradas pela sociedade ruins, absurdas, né? Aquela coisa assim, vamos jogar pedra. Eu queria levar o leitor justamente a uma espécie de sentir-se atravessado por aquele acontecimento. Então, acho que era muito importante, então, falar não desse lugar do, olha, isso é um tabu, mas do lugar de, olha, isso é a vida. E ela é muito mais complexa do que a gente costuma colocar, né? Então, acho que a literatura ela está aí justamente para mostrar que a vida é muito mais complexa do que a mídia diz, os jornais, o que a gente ouve. Então, de chegar nesse espaço do digamos, daquilo que não tem muito como julgar, daquilo em que o certo e o errado meio que se misturam. Enfim, até porque nessa ideia das genealogias, né, elas são filhas de outras traumas, né, esses traumas que vão se perpetuando nas famílias. Me interessava muito, por exemplo, não só o que se fala, né, e muito menos, não me interessa tanto o que se fala e que passa de mãe para filha, me interessam os silêncios que passam de mãe para filha, ou de pai para filha, enfim, que passam de geração em geração. Que silêncios são esses que não ditos
são esses que a gente herda, né? Que a gente herda no nosso inconsciente e que vem da mãe, do pai, da avó, né? Esses traumas, esses quase como se fossem sentimentos encapsulados ali que a gente não tem como nomear e que nem são nossos só, né? Mas que estão no nosso corpo, que a gente carrega. Que silêncios são esses que a gente carrega no corpo? Então, acho que essa era uma questão que me interessava muito nesse livro, pensar não as palavras que a gente herda, mas os silêncios que a gente herda e que são muito mais terríveis, porque eles não foram nomeados. Não sei se respondi, mas enfim, tentando responder essa. Agora você me clareou assim, um monte de coisas, né? Pensando aqui, bem isso. Bem, então, gente, para a gente não estender muito, né? Porque, inclusive, a Carola já passou da hora da Naninha, né, Carola? Na hora da... Vou virar abóbora em breve. Né? Ela está lá na Alemanha. Quase meia-noite na Alemanha. Eu queria só terminar com 2 perguntas, juntá-las numa só para cada um de vocês. Uma pergunta da Mara Núbia, que é nossa professora aqui, e aluna também, ela é aluna e professora, que ela gostaria de saber como que vai ser a escrita, ela está perguntando para o Juliano, né? Como é que vocês vão escrever daqui para frente, depois da pandemia? A pandemia muda o jeito de vocês escreverem? Essa é uma pergunta. E aproveitando, né, juntando com a pergunta da Gabriela, que ela diz o seguinte: tanto em Com Armas Sonolentas quanto no Filósofo no Porta-Luvas, alguns aspectos da realidade brasileira aparecem, como a desigualdade social e a precarização dos vínculos empregatícios, né, que o nosso filósofo vira Uber. Eu gostaria de saber como os autores encaram seu papel social como escritores na contemporaneidade. Faz sentido falar em tal papel? Ou, repetindo a pergunta que a Carola faz em Um Mundo Desdobrável, o que pode a literatura hoje? Que vínculos tem com o âmbito social? Então, acho que, para a gente fechar, né, daqui para frente, né, como que se escreve o contemporâneo? Carola, se quiser responder primeiro. Carola. Tá, eu respondo primeiro. Bom, não sei se é para responder a primeira pergunta da pandemia também, mas, enfim, as duas. Acho que a pandemia, enfim, não acho que haja uma diferença no sentido, agora eu escrevo diferente porque passei pela pandemia. Agora, eu acho que há sim um sentimento de urgência, né, dessa ideia que antes talvez não estivesse muito clara, apesar que estava se falando o tempo todo, pensando na ideia do antropoceno, né, que talvez a pandemia tenha deixado mais claro esse sentimento de urgência, no sentido de que o que é o antropoceno, né? O antropoceno é um nome dado para a nossa capacidade humana de destruir o planeta, né? E que essa destruição do planeta se tornou com a pandemia talvez mais clara, né? Mais visível, que até então a gente podia estar talvez fazendo de conta que não era tão ruim assim, mudança climática, etc, etc. Então, a pandemia, de alguma maneira, trouxe um certo olhar de urgência, mas não sei se o quanto, né? E para cada pessoa isso é diferente, e então não sei como isso vai afetar a literatura. Talvez daqui a alguns anos os teóricos os críticos possam estudar e ter alguma conclusão sobre isso. Acho muito difícil, para mim, pelo menos, falar sobre alguma coisa determinada sobre isso agora. Sobre o papel social do escritor, bom, eu não acho que exista um papel num sentido, o escritor vai escrever uma literatura que ela tem que ser uma crítica social. Agora, eu acho que para mim, eu posso falar do meu lugar, né, de escritora, a mim me interessa uma escrita aberta para o mundo, né? Não me interessa uma escrita centrada no eu, no pequeno, mas numa escrita que está tocando, atravessando
as questões do mundo, né, que estão acontecendo agora, que são, enfim, questões sociais, políticas, mas eu acho que isso é um interesse meu, né, e eu acho que pode ter grandes escritores que estão escrevendo uma coisa que se passe num quarto, e também um livro que se passe num único quarto pode ser um livro sobre o mundo, né, então, de certa forma, a grande literatura, ou a boa literatura, ela é sempre um livro sobre o mundo e sobre o que está acontecendo no mundo, né? Então, eu não estou colocando como julgamento, não, só no sentido do que me interessa hoje em dia de certa forma, pensar esse mundo que me parece que está num lugar em que é tão urgente pensar certas questões. Então, pessoalmente, acho que eu vejo o que me interessa na escrita está muito ligado a esses acontecimentos, às injustiças, às questões sociais, às questões relacionadas a estruturas de poder, de abuso que permeiam a nossa sociedade, enfim, a família, etc, etc. Então, talvez como um interesse meu, pessoal, passe sim por isso, mas não acho que é um papel social do escritor, eu acho que é um interesse de cada um, e essa forma não tem a ver com o tema, tem a ver de como o texto literário se abre para o mundo. Obrigado, Carol. Juliana, se quiser falar. Obrigado. Não, eu concordo muito com o que a Carola falou, gostei. Eu acho que a questão tem essa urgência, né, que nos concerne a todos agora. Até outro dia eu estava lendo Latour num grupinho, né, um rapaz falando, mas o que seria esse aterrissar, né, esse aterrar, né, como você sai dessa visão, teve 300, 400 anos da modernidade, de olhar a natureza só como uma moldura ou algo estável lá, né, como se fosse o objeto, e o homem é o espírito livre, e a natureza está subordinada a leis, né, leis causais e tal. Então, como migrar, né, para uma outra, essa ideia de uma natureza como objeto galilaico, mas ter também a ciência, mas uma relação assim da natureza geração, né, aquela natureza naturante. Eu até falei para ele, você não escreve uma ficção, ficcionaliza isso, mostra como é que é uma vida, uma forma de vida de alguém que está aterrando, né? Mas eu não consigo escrever assim como um propósito intelectual, né? O que junta muito com a segunda questão que a Carola falou, né? Que é você vai falar do que está aí no mundo, do que do mundo te atravessa, né? Vai jogar para o mundo aquilo que está aí, né? E que você talvez sofra aquilo, né? O escritor vamos dizer, ele sente, ele está vivo aí no mundo e vai dizer do que atravessa ele, que são coisas que estão no mundo, como a Carola falou, né? E provavelmente essa questão, né, de que a gente está nesse limiar perigoso, isso também vai aparecer, né? E aí a escrita do contemporâneo não dá, né? Aquela coisa como é que fala o Hegel, lá, a ave de Minerva, a gente só sabe o que uma coisa vai ser depois que ela se fechou, que vem uma outra fase, né? E agora nós estamos ainda... Mas essa questão aí da mutação climática, ela é um evento de grandes proporções, né? Que vai afetar aí, Mas eu não faria uma ficção planejada, vamos, sabe, assim, mas é aquilo que na palavra boa, que a Carola gosta, também gostava dessa palavra, né? É o que te toca, né? Te atravessa, são questões que você põe no mundo, né? Acho que o escritor é mais ou menos isso, né? Então, não tem um papel assim, então... Uma vez eu escrevi um livro de humor com aquele escritor Evandro Afonso Ferreira, eram epigramas recheados de cicuta, né? Falava, Deus, eu falava, que diabo é isso? Aí ele falava, o papel do escritor, ele falava A4, né? Mas o papel do escritor seria um pouco, eu vou na linha da Carola também. Mas, desculpe enrolar tanto vocês aí, foi uma alegria estar aí com vocês. Tá certo.
agradecer também a professora Niceia Valdati, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ela também está coordenando o nosso projeto, né? Ela está na formatura da filha, que caiu bem no dia, mas ela queria deixar um recado para todos, que ela adoraria estar aqui para conversar com vocês, né? E nós vamos ter mesas redondas ainda, temos ciclo de palestras aí, vai acontecer nos próximos meses, próximo encontro com a Paloma Vidal e o Julian Fuchs, para discutir exílio e memória no romance contemporâneo, tá bom? Então fiquem atentos com as datas, nós vamos divulgar aí, mas já está um link lá no YouTube para o dia da nossa conversa. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigada, adorei conversar com vocês. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.